Morfologia trata-se de um modo geral de estudo da estrutura e formação das palavras, através de um elemento morfológico, né? Então, morfologia vai tratar do estudo de formação das palavras, né? Que é onde está, aonde entra o radical, o prefixo, aonde entra também o sufixo, a vogal temática, o tema, enfim, são diversos. Então nós vamos conhecer nessa parte a derivação chamada derivação. Nós vamos conhecer o radical, a derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra bem aqui, infeliz, né? A palavra infeliz, feliz, é chamado de radical. Feliz é chamado de radical esta palavra. E in é o prefixo. Então, esse tipo de derivação aqui nós chamaria de derivação prefixal. Por que que essa derivação aqui é chamada derivação prefixal? Porque aqui eu tenho o prefixo e o radical, ou seja, quando a derivação é prefixal, quando tem a junção do radical com o prefixo, né? Essa mesma palavra bem aqui, ó, feliz, acrescentando o prefixo in, né? Mais o sufixo mente. Aqui nós dizemos que aqui é chamado de prefixo e aqui nós dizemos que é chamado de derivação sufixal. Então, essa derivação, e aqui é o radical. Quando tiver a junção do radical com o prefixo, a palavra que vem antes, e o sufixo, a palavra que vem depois, essa derivação é chamada de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a palavra justo. Esta palavra já é radicalizada na língua portuguesa. Agora, se eu acrescentar o prefixo in mais o sufixo mente, vai ficar como infelizmente. Prefixo, sufixo e radical. Então, essa derivação, somente se tivesse somente o radical e o sufixo, essa derivação chamava-se derivação sufixal. E quando eu tenho só o prefixo in com radical justo, aí é derivação prefixal. E quando eu tenho os dois, é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Entendeu? Agora nós vamos estudar a derivação parassintética. A derivação parassintética, ela é um pouco parecida com a derivação prefixal e sufixal, viu? A diferença é porque a derivação prefixal e a derivação sufixal, ela vai ter sentido. Se tiver o radical e o prefixo, ele tem sentido. Se tiver só o prefixo radical, ele tem sentido. Agora, a derivação parassintética, ela vai precisar tanto do radical como do sufixo, porque se não tiver os dois, ela não tem sentido. Como, por exemplo, a palavra tarde. Tarde é o radical, certo? E esse é o sufixo. Existe essa palavra na língua portuguesa? Não, não existe essa palavra na língua portuguesa. Agora, e aqui o prefixo, né? O prefixo em tarde existe também não.
Então, perceba, para poder existir essa palavra entardecer, agora tem sentido, né? Então, para poder existir, precisa do prefixo, uma palavra que vem antes do sufixo, ligada ao radical. Então, essa derivação é chamada derivação parasintética, certo? Como outro exemplo aqui, a palavra pobrecer é o radical, certo? E pobre, aliás, só pobre, perdão. E ser é o sufixo. Essa palavra existe na língua portuguesa, pobrecer? Não. E em pobre, prefixo, a palavra em pobre, também não. Então, para poder ter sentido, precisa do prefixo e do sufixo, diferente da derivação parasintética. Então, você tem que ter bastante cuidado na hora de identificar quando ela é parasintética ou derivação prefixal ou sufixal. Na próxima aula eu estarei dando continuidade sobre os outros tipos de derivação parasintética. Então, se você gostou do vídeo, dá um like e até na próxima.